Graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui no dia de hoje para falar algo, né? São 3 exemplos que realmente aconteceram. E o Senhor tocou no meu coração para que eu fizesse, né? Para que? É uma mensagem de alerta, né? Uma mensagem para que nós não venhamos cometer o mesmo erro que eles cometeram no passado. E realmente foi real, aconteceu. Em João capítulo 8, versículo 32, que se diz assim: E conhecereis a verdade vos libertará. Em Salmo 119, 105, que se diz assim: Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. Estou aqui no dia de hoje, algo a qual o Senhor tocou no meu coração, né? E o Senhor falava fortemente: filha minha, fala para o meu povo, para se arrepender, para se colocar na posição, para não cometer o mesmo erro que esses cometeram por falta da desobediência, por falta do pecado, né? Por falta da iniquidade, né? Havia se corrompido. Havia feito coisas horrendas aos olhos do Senhor. Então não se agradou. Então o Senhor se irou. O Senhor ali fez, realmente aconteceu. E eu gostaria de estar lendo aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, o 5 e o 6, que se diz assim: Louvado seja Deus. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-o para o juízo. Então o Senhor, Ele não poupou os anjos, por causa da desobediência daqueles anjos, né? O Senhor precipitou-os no inferno. Então esses anjos estão no inferno, né? E entregou ao abismo de treva, reservando-o para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completa, tendo-as posto como exemplo a quanto venham a viver impiamente. Então o Senhor nos revela 3 acontecimentos. O primeiro foi dos anjos, que foi precipitado no inferno, né? Depois veio o dilúvio, que realmente aconteceu. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que se diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, por falta de quê? Da desobediência, por causa do pecado, né? Por causa da maldade do homem, o Senhor se arrependeu de ter criado o homem, né? Então o Senhor resolveu destruir aquele povo naquela época de Noé. Foi quando narrou, o Senhor olha lá de cima e vê Noé, um homem íntegro e justo diante do Senhor. É quando ele vai até Noé e vai até Noé, dá as ordens para que Noé construísse aquela arca. E ele foi obediente, deu ouvido à voz do Senhor. Enquanto Noé construía aquela arca, com certeza ele falava que haveria o dilúvio e que Deus iria destruir, só que ninguém deu crédito. O povo ainda zombava de Noé, falava que era mentira, mas ali realmente aconteceu, foi um fato real. E aí o Senhor falava comigo: filha minha, fala para o meu povo, para o meu povo se arrepender, para o meu povo se posicionar na Rassol, Xalamanai, porque Jesus está às portas. A qualquer momento a trombeta ela vai tocar e só vai subir aqueles que estiver de acordo com a palavra do Senhor. E aí o Senhor falava comigo no meu coração: filha minha, fala para o meu povo se arrepender, para não ir para este lugar de tormento, a qual já está realmente preparado. E aqui em outra mensagem que aconteceu e foi real,
foi quando o Senhor destruiu a cidade de Sodoma e de Gomorra. Por que o Senhor destruiu aquela cidade de Sodoma e Gomorra? Porque aquela cidade estava cheirando mal, porque havia muita iniquidade, muito pecado naquela cidade. É quando Deus envia 2 anjos àquela cidade de Sodoma e de Gomorra. Para quê? Para que pudesse ali guardar e tirar a vida de Ló. Foi quando Abraão intercedeu pela vida de Ló a Deus, né? Perguntou se houvesse pessoas ali que era íntegra diante do Senhor, se o Senhor iria destruir. Deus falava que não. Foi quando Abraão chegou até 10, né? E ali 10 pessoas. E ali é quando o Senhor fala, então tira de lá. Foi quando Deus enviou 2 anjos para livrar a vida de Ló e de sua família, que era sobrinho de Abraão. E agora é interessante que esta mensagem, ela nos mostra o quanto o pecado, a maldade, a iniquidade estava naquela cidade. Quando aqueles anjos chegaram naquela cidade, né, ao encontro de Ló, que aqui nos diz assim, ó, e eles chegaram até aquela cidade e chamaram por Ló, que está aqui escrito em Gênesis capítulo 19, né, o 5, que se diz assim: e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traz-os fora a nós para que abusemos deles. Então quer dizer que aqueles homens, fala que os moços, né, os velhos e muitos ali queriam abusar daqueles anjos. E aqui nos revela, né, que Ló, é quando Ló chega e fala assim: saiu-lhes então Ló a porta, fechou-a após si e lhe disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as com vós, como vós parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Então Ló ofereceu as suas filhas, né, para que aqueles homens abusassem das suas filhas, mas que não tocassem naqueles anjos, porque Ló sabia com certeza que aqueles homens eram os homens de Deus, que o Senhor havia levado àquele lugar. E ali é quando Ló oferece as suas filhas, e aqueles homens queriam abusar do anjo. Aqui nos fala, ó, eles porém disseram... Não, é quando aqueles anjos que não fazem. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Quem eram esses homens? Os anjos do Senhor, né? Fechou a porta, né? Tirou Ló e colocou todo mundo para dentro. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então, é quando esses anjos, né? Fizeram com que aqueles que queriam pegar os anjos pegaram e fizeram com que aqueles homens ficaram com cegueira. Então eles não encontraram a casa de Ló. É quando de madrugada, quando a amanhecer, esses anjos pegam Ló e sua família e saem fora da cidade. Por quê? Quando o Senhor determinou, né, para Abraão, ali os anjos, né, o Senhor falou para os anjos e Abraão com certeza ouviu. É quando aqui em Gênesis capítulo 18, versículo 20, que se diz assim: disse mais o Senhor com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Então o Senhor iria realmente destruir aquela cidade. O Senhor iria destruir, nos revela aqui, com fogo e enxofre, porque aquela cidade estava cheia de pecado, estava corrompida. Aí é quando nos diz aqui, né, em Gênesis 19, que se diz assim, o 13: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, né? E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal.
Por quê, né? E é interessante que o Senhor realmente concretizou aquilo que ele havia falado. O Senhor cumpriu. Por que o Senhor destruiu? Porque a iniquidade era tanta. Para você ver que os jovens, os moços e os velhos queriam abusar dos anjos. Que imundícia, era muito pecado, era muita iniquidade naquele lugar. Então o Senhor realmente enviou ali fogo e enxofre. Aquela cidade realmente, ela foi destruída por causa do pecado, por causa da iniquidade. Que o homem havia se corrompido, a maldade era tão grande, né? Ao ponto do Senhor destruir aquela cidade. E é interessante que quando o Senhor mandou, os anjos falou para Ló para não olhar para trás. É quando a mulher de Ló, ela olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque o seu coração estava naquilo que Deus havia condenado aquele povo. Com certeza, ela estava, né? O seu coração estava naquele lugar. É quando ela virou realmente uma estátua de sal. Só salvou Ló e as suas 2 filhas. E é interessante que o Senhor falava fortemente comigo, né? E realmente esse lugar, aqueles que não forem salvos, esse lugar ele existe. Um lugar de tormento, que se diz assim, dentro da palavra do Senhor. Que o Senhor falava comigo, filha minha, fala para o meu povo, para não ir para este lugar de tormento, porque realmente esse lugar existe. E ainda há tempo de se arrepender, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Jesus vai vir sobre as nuvens, com grande poder e grande glória. O Senhor vai arrebatar a sua igreja. E o Senhor falava comigo, filha minha, desperta o meu povo para estar preparado, porque já estou às portas. E só vai para a Nova Jerusalém, a cidade santa, aqueles que estiverem lavados e remidos com o meu sangue, né? Com o sangue de Jesus, porque Jesus derramou seu sangue ali por nós, para que nós não viemos ser condenado à morte, né? Mas a gente passou da morte para a vida através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Em Mateus, capítulo 25, versículo 41, que se diz assim: o Senhor, né, naquele grande dia dirá, então o rei dirá, também aos que estiverem à sua esquerda. A esquerda é aqueles que não obedeceram ao Senhor. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Marcos, capítulo 9, versículo 44, que se diz assim: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Quer dizer que esse lugar de tormento, ele existe. Ele é real. E o Senhor não quer que a gente vá para este lugar de tormento, né? E é interessante que o Senhor, Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado, ele não aceita o pecado. O Senhor, ele, aqui em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, que se diz assim: diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, né? Então o Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio. O prazer do Senhor é que ele se arrependa, que ele se converta. Para quê? Para que vivas. Porque o Senhor, ele nos oferece vida eterna, né? Louvado seja Deus, né? E aí o Senhor falava comigo grandemente. E outra passagem também que nos revela que é no Novo Testamento que realmente isso aconteceu, né? E é uma passagem bíblica para o quê? Para abrir a nossa visão, para quê? Para que nós não possamos ir para este lugar de tormento, porque o Senhor não quer que ninguém vá para este lugar de tormento, né? E aí está escrito aqui em Lucas capítulo 16, né? 16, o 22, que se diz assim: e aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longo a Abraão e Lázaro no seu seio. Então quer dizer que realmente aconteceu. Então aconteceu que morreu
o rico e o Lázaro. Lázaro era um mendigo, e ele, quando morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Já o rico, aquele desobediente, aquele que achava, né, que não ia acontecer nada com ele, ele foi levado para o inferno, estando em tormento. E aí é quando esse rico, ele olha lá de cima, e ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então este rico clamou, né, a Abraão, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então esta chama, ela existe. E este rico, ele estava ali naquele lugar de tormento. E quando você lê a passagem toda, quando você puder, você lê, né? Abre a sua Bíblia e lê Lucas 16, do 22, né, em diante, que vai dizer. É quando ele também suplica para o pai Abraão, fala: Pai Abraão, envia lá onde os meus irmãos estão ali, para que ele não venha para este lugar de tormento. Porque este lugar de tormento, ele existe. É um lago de fogo e enxofre, a qual está preparado para aqueles que não estão escritos no livro da vida, para aqueles que estão na desobediência, para aqueles que estão no mundo do pecado, da iniquidade. E é interessante que aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, que se diz assim: E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, se você não for, né, escrito no livro da vida do Senhor, você vai ser lançado neste lugar de tormento. E fala que este lugar de tormento, né, fala aqui, ó, em Apocalipse 20, 10, que se diz uma parte, diz assim: eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então vai ser para todo sempre, dia e noite. E ainda há tempo de você se arrepender. Há tempo de você se posicionar. E o Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio. Há tempo de você se arrepender. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Não é tempo de brincar, né? Na palavra do Senhor aqui mesmo diz, que se diz assim: Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8, que se diz assim: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca. Então o Senhor não quer que nós venhamos perder, né? Senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, a alegria do Senhor é que nós viemos chegar ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Então, o Senhor virá como ladrão. O ladrão, quando ele vai assaltar uma casa, ele não avisa, ele chega de surpresa. Assim, a vinda do Senhor, Jesus está voltando. Prepara a igreja para encontrar com o Senhor teu Deus. Então, esta mensagem de hoje, que o Senhor está nos alertando, por isso que fala que o Senhor, ele corrige aquele que ele ama e acoita aquele que recebe por filho. Então, o Senhor está nos corrigindo no dia de hoje para que nós viemos nos arrepender. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, volte correndo. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu suficiente Salvador, procure uma igreja perto da sua casa, uma igreja que prega a verdadeira palavra, uma igreja que prega Jesus na cruz, o arrependimento, a libertação, e aceite a Jesus como seu suficiente Salvador, porque o Rei dos Reis está voltando, né? E Jesus, em 1 João capítulo 1, versículo 6, que se diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Então o Senhor falava, fala para o meu povo para não ir para este lugar de tormento, onde o fogo nunca se apaga e o bicho ele nunca morre. Ainda há tempo, se arrependa. É tempo de você voltar para Jesus. Jesus está às portas, Jesus está voltando, né? E ele não quer que nós viemos nos perder, ir para esse lugar de tormento. E o Senhor mandava falar, né, que assim, dentro da palavra do Senhor, aqueles que não estiverem em obediência, aqueles que estiverem na prática do pecado, vai para este lugar de tormento, ao qual já está realmente preparado. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que se diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então você não tem que andar segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo, quem vai te guiar. Né? Aí diz assim, ó, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne manifestam, as quais são o pecado, ó, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, por isso que eu falo, o homem ele perece porque ele falta conhecimento. Hoje o Senhor está te alertando que essas pessoas que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem está falando é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela não volta atrás. A palavra do Senhor diz que passa o céu e a terra, mas as palavras do Senhor, ela permanece fiel para todo sempre. E em Apocalipse também, capítulo 21, o 8, que se diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então há tempo de você se arrepender, há tempo de você se posicionar. Se você comete qualquer um desse pecado, o Senhor ele diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E o Senhor ele ainda nos justifica de todo pecado. Então o Senhor ele é fiel para nos perdoar. A partir do momento que nós confessamos, fala: Senhor, não vou cometer mais esse pecado, me perdoa, eu pequei, eu fiz isso que não te agradou, Senhor, me perdoa. Ele perdoa. Ele fala que nós temos que confessar e deixar. Não é deixar e tornar a praticar o mesmo erro. Então o Senhor ele nos corrige porque ele nos ama. E ele está aqui no dia de hoje te alertando. Prepara-te a igreja para encontrar com o Senhor teu Deus. E é interessante aqui que esta que fala, né? Que o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que estiverem em obediência, porque muitos falam assim: ah, eu creio em Deus. Não é só crer em Deus, você tem que crer e obedecer, você tem que ser praticante da palavra, e não somente ouvinte, porque se você não obedecer os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas leis, você não vai poder entrar na nova Jerusalém. O Senhor, ele é misericordioso. Ele abençoa você e tudo assim, mas só que você não vai entrar na nova Jerusalém, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que estiverem em obediência, aqueles que estiverem de acordo com a sua palavra. Nós temos que entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 21, que se diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. Olha o que o Senhor nos promete, e é real, é verdadeiro. O Senhor nos promete vida eterna. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então o Senhor, Ele diz que quando nós formos para Nova Jerusalém, para a cidade a qual o Senhor tem preparado, Ele limpará de nossos olhos todas as lágrimas. Lá não haverá tristeza, não haverá mais morte. A gente vai viver para todo sempre. Eu sei que quando nós estamos aqui na terra, a gente passa por um momento de aflição, porque o Senhor mesmo fala que no mundo nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo tem de bom ânimo, assim como Ele venceu, nós com Ele venceremos. E outra passagem na Bíblia também que eu estava olhando, que está aqui em Romanos, que eu fiquei, meu Deus, o negócio é horrendo. E assim como foi no Antigo Testamento, né, no passado, agora não está sendo diferente, né? Mas o Senhor nos dias de hoje, Ele está nos alertando porque Ele nos ama, Ele quer nos salvar, para que você não possa ir para esse lugar de tormento, fogo e enxofre. Realmente já está preparado. Se você morrer sem Cristo hoje, você vai diretamente para o inferno, para esse lugar a qual o Senhor tem preparado, né, de lago de fogo e enxofre, e é para todo sempre. Será atormentado de dia e de noite. Em nome de Jesus, não vai para este lugar de tormento. E aqui também outra passagem que me chamou a atenção e que eu fiquei horrorizada. Eu falei: Jesus, tem de misericórdia, porque realmente o Senhor criou o homem e a mulher, né? O Senhor criou o homem e a mulher. E aqui em Romanos capítulo 1, versículo 26, que se diz assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em sua sensualidade uns para os com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. Então aqui nos revela o quê? Que o homem, ele deixou o seu modo natural de homem, para viver com homem com homem, mulher com mulher. E o Senhor, Ele abomina. E essas pessoas também que cometem esse erro, vai para este lugar de tormento. Não vai para este lugar de tormento, porque ainda de se arrepender, há tempo de você se arrepender. E eu estou aqui para pregar a verdadeira palavra. Eu não estou aqui para pregar, né, para pregar prosperidade, para pregar chave de casa, não. Eu estou aqui para pregar Jesus na cruz. Estou aqui para pregar a palavra de libertação, a palavra de transformação, porque hoje você está ouvindo a palavra do Senhor. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você vai para este lugar de tormento se você quiser, mas hoje o Senhor está te alertando. Há tempo de se arrepender, o tempo é hoje. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Há tempo de se arrepender, há tempo de você se converter, voltar para os caminhos do Senhor. Jesus está voltando. Jesus pode vir para mim, para você, daqui 1 minuto, 1 segundo, 1 minuto. Você está preparado? Vale a pergunta, uma interrogação. Se Jesus voltar hoje, ou se você morrer hoje, você está conforme a palavra do Senhor, os seus mandamentos, os seus estatutos e as suas leis? Você está preparado para ir para Nova Jerusalém? Faça uma alta análise na narração da sua vida, porque Jesus na narração, Ele corrige aquele que Ele ama e acoita aquele que recebe por filho. E no dia de hoje o Senhor está te corrigindo, o Senhor quer te libertar, o Senhor quer te levar para o céu. É o que eu deixo no dia de hoje. Deus abençoe a vida de cada um. Eita Deus.